Por que nós somos chamados discípulos do Senhor Jesus? De acordo com a palavra de Deus, discípulo do Senhor Jesus é todo aquele que deixa de fazer a sua própria vontade, que renuncia tudo aquilo que o mundo oferece, para então fazer e executar a vontade do nosso Salvador, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Há muitas pessoas que dizem que amam a Cristo, que seguem a Cristo, mas na verdade não são cristãos verdadeiros, porque o discípulo de Cristo sempre procura estar no centro da vontade do Senhor Jesus. Quero meditar com você no texto bíblico que nós encontramos em Hebreus capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, onde está escrito: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Nós temos o exemplo maior, o exemplo perfeito do Senhor Jesus, de como viver uma vida correta. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não pecou, não errou e não se achou engano na sua boca, porque em tudo o Senhor Jesus buscou realizar a vontade do Deus soberano. Ele veio em uma missão de fazer a vontade do Pai. Assim como nós que temos a chamada para fazer parte do reino de Deus, nós que fomos escolhidos pelo Senhor como suas testemunhas, precisamos, com todo o esforço possível no nosso dia a dia, buscarmos estar no centro da vontade do Senhor Jesus. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, conselho da palavra do nosso Deus para o nosso próprio bem. Existem muitas coisas nestes últimos dias, são essas testemunhas erradas, vidas erradas, práticas abomináveis, estão ao nosso redor como um mau exemplo
pessoas que agem com maldade, pessoas que são desonestas, que roubam os recursos públicos, por exemplo, dando um mau testemunho. Há uma inversão de valores muito grande nos dias de hoje, em que aquele que é errado é que tem valor e aquele que é certo, correto no seu dia a dia é desprezado pela sociedade. Então são essas nuvens de testemunhas do mal que pode nos influenciar negativamente. E o conselho é que nós deixemos de lado, deixamos para lá, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. As pessoas, na sua grande maioria, dão lugar à iniquidade, dão lugar ao ateísmo, não querem saber de Deus, não querem saber do Evangelho, mas vivem na prática do pecado todos os dias, como se não fossem prestar contas diante de Deus. Pecado que tão de perto nos rodeiam, está em toda esquina, em todo lugar, a possibilidade de pecarmos contra os mandamentos de Deus. Mas o conselho é que corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Precisamos sim fazer reto o nosso caminho e com dedicação, mas com paciência, irmos na nossa jornada com objetivos bem definidos. Precisamos ter em mente que os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Aquilo que Deus quer para nós é justamente o que vai acontecer na nossa vida. Não é olhando para o mundo, não é olhando para a maldade das pessoas, não é olhando para o erro das pessoas, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos acrescenta a fé. Foi Ele que nos deu o dom da fé. É por Ele, para Ele, que nós vivemos diante de Deus em plena confiança e esperança, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas. Ele sabia, o Senhor Jesus, de tudo que ia passar, dos sofrimentos, das humilhações, das dores terríveis que ele teve que suportar, do peso da cruz, da responsabilidade que tinha sobre si mesmo em pagar o preço da redenção, da salvação, da libertação de nossas almas, porque ali, pelo seu sacrifício de si mesmo, ele nos reconciliou com Deus, mas assentou-se à destra de Deus nas maiores alturas. Portanto, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Todas as coisas praticamente deste mundo é para nos puxar para baixo, para nos tirar da presença do Senhor Jesus. Mas temos o exemplo de Cristo, que foi até o fim, porque sabia que teria a vitória final sobre o mal, sobre a morte, sobre o império das trevas, porque ele ressuscitou e está à destra de Deus. Meditemos nesta passagem bíblica, nesta mensagem, e compartilhe com os seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra de Deus.